que só se conectar com os raios, com a potência dos raios, a gente se conectando com a fraternidade branca, com os seres, né, voltando essa conexão, a gente se conecta com nós mesmos, né, nossas origens. Eles também passaram por essas alterações, eles também estão buscando essas evoluções e eles também estão melhorando a cada dia como seres. Ela foi Joana d'Arc, tá? Muito conhecida, passou por tanta coisa. Ela era Joana d'Arc. Então, antes dela ascensionar, se não me engano é isso, a última encarnação dela, antes de ascensionar, foi Joana d'Arc. Esse raio também ele tem grande importância nesse momento, tá? Planetário, nesse momento da transição, ele está auxiliando muito a gente. Ele está ligado à cura, verdade, prosperidade e a cura pela verdade. Às vezes a gente fecha a nossa visão para situações, para poder se manter em situações onde já não cabe mais a gente nega essa verdade e com isso o nosso corpo começa a mostrar, isso cristaliza, isso vira algo físico no corpo. Aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo explicando na minha vida, né, como que os raios cósmicos, como que a fraternidade branca, né, fez diferença. Vou explicar o que eles fizeram, assim, o que foi feito, né, que mudou minha forma de ver algumas situações e me reconectou também, me auxiliou para reconectar com o meu eu superior, com as esferas superiores que estão aí, que faz parte da gente. E também me auxiliou no meu processo, né, que está me auxiliando, porque esse processo é sempre, né, assim, passar por processo de evolução, a gente vai ter sempre processos assim, mas isso que eu vou passar para vocês hoje fez, assim, uma baita diferença, né, para mim, nesses processos de evolução, de melhoramento como pessoa, como espírito, né, como alma, no meu emocional também, enfim, em tudo. Aí eu vim trazer para vocês dicas relacionadas a isso, o que foi feito, vou explicar direitinho a questão dos raios, tá? Bem resumido, porque já tem muita informação na internet sobre os raios cósmicos, mas eu vou explicar mais como que fez diferença na minha vida, assim, que forma que eu ativei isso, como que mudou tudo, né? Os raios cósmicos, eles estão disponíveis na mesa radiônica, você vai encontrar, né, os símbolos dos raios cósmicos para ativação. Eles estão disponíveis aí à nossa volta, né? Cada um influencia em um campo diferente desse universo. Então, assim, é parte da nossa existência, né? Os raios cósmicos. E hoje eu vou falar dos 7, tá? Os 7 raios da fraternidade branca, que tem tudo a ver com o nosso momento, que tem tudo a ver com o que a gente está passando. Eles estão, né? Os seres da fraternidade branca estão nos auxiliando nesse momento da transição. E por isso que tem essa necessidade da gente se conectar com eles. Porque tudo que está acontecendo agora, se a gente está voltando para nossas origens, se a gente está conseguindo se reconectar com aquilo que a gente é, né, o que nós somos, grande parte desse trabalho tem a ver com a fraternidade branca, sabe? Eles são diretores, eles são parte essencial nesse processo todo. Então, mais do que só se conectar com os raios, com a potência dos raios, a gente se conectando com a fraternidade branca, com os seres, né, voltando essa conexão, a gente se conecta com nós mesmos, né, nossas origens, porque maioria, grande parte de nós viemos também dessa fraternidade branca, né, somos fractais de alma deles, somos parte deles no todo, sabe? Gente, essas informações que eu estou passando para vocês e as que vou continuar passando tem base histórica, tá? Tem base em informações espirituais, de canalizações de outras pessoas. Eu não vou conseguir colocar as referências, mas tem informação de muita gente, né? Eu comecei a ativar os raios em 2022, foi nessa época que a espiritualidade começou a mostrar para mim. Eu não me apresentei como sempre. Meu nome é Aline, eu tenho mediunidade, fui descobrindo com o tempo, comecei o processo de despertar espiritual e com isso a minha mediunidade foi abrindo. Todos nós temos mediunidade, né? Mas a minha passou a ser um pouco mais ostensiva, então eu passei a ouvir eles, vejo, enfim, tenho uma comunicação direta com eles.
e eles foram me orientando o que eu precisava fazer para melhorar, para conseguir acessar mais essas informações deles, enfim. Tem o meu histórico aqui no canal mesmo, tem os vídeos contando como que foi isso lá no Despertar Espiritual, com detalhes, né? Tem também outros vídeos muito interessantes aqui contando desde o início a história, outras coisas que foram acontecendo, as coisas que eu fui fazendo para melhoramento. Tudo isso tem aqui no canal. E tem também o nosso grupo Filhos da Lua, é um grupo no WhatsApp, ele deve ter passado no início aqui, eu vou colocar de novo para vocês verem, e ele também tá lá na descrição, o link para entrar no grupo. Lá a gente conversa sobre esses assuntos e outros assuntos também, para nosso melhoramento, sagrado feminino, sagrado masculino, cocriação, física quântica, e assim, a gente conversa sobre tudo lá, tá? E outras pessoas também, às vezes, falam algumas coisas que foi feito, enfim. É um grupo aberto para todos nós, e tem muita mensagem canalizada também que a espiritualidade manda. Então é um grupo pra gente, esse grupo, tá? E o link tá na descrição e deve ter passado também as minhas redes sociais aqui antes, tá bom? Voltando lá aos raios, né? Os 7 raios principais, eles são como os raios do arco-íris, para ficar mais fácil o entendimento, né? Eles lembram, né, os raios dos arco-íris nas questões das cores, né? Que é o branco, o azul, o verde, o amarelo, né? Essas cores. Vermelho mais ali pro lado do laranjado, né? Que até aqui a gente conhece como raio rubi dourado, enfim. Todos eles lembram as cores do arco-íris, porque o arco-íris, querendo ou não, ele é a união de raios, né? Da água, né? Com a luz e forma aqueles raios ali. Então, para poder ficar mais fácil de se entender, seria isso. Outra informação para facilitar, né? A partir, né, lá da 12ª dimensão, a gente passa a ter uma existência, né, os seres, enfim, todas as almas, né, passa a ter uma existência humanoide, né, etérica. Então, não é totalmente corpo físico, igual é aqui na 3D. E a partir da 13ª dimensão, angélico, né, a imagem angélica, que é os anjos, arcanjos e tudo mais. Só mesmo para conhecimento, tá, gente? Que eu tô passando essa informação para vocês. Quando o nosso mundo foi criado, né? Foi criada ali a fonte, enfim, o início. O Criador, ele se dividiu, né? Ele foi se dividindo entre 6 espíritos. E desses 6 espíritos foi criadas 12 super-almas. E essas 12 super-almas criaram, cada uma dessas almas criaram um fractal de alma. E cada fractal dessa alma, de uma única alma, se divide em 2 almas que são as chamadas chamas gêmeas, né? Polo masculino e polo feminino. Nós somos, né, esses fractais de alma, né? Cada um de nós. Claro que cada um tem uma origem diferente. E conforme a gente vai evoluindo também, eu costumo usar o exemplo, né, do mercado imobiliário, né? Quando você tem lá a sua ação, né? Você compra uma ação, essa ação ela vai crescendo o valor, crescendo, crescendo, crescendo. Chega um determinado ponto, quando ela tá com um valor bem alto, ela se autodivide em várias outras ações com um valor reduzido, sabe? É um exemplo bem bobo, assim, né? Mas é só para se ter uma ideia. E é isso que acontece com a gente também, né? Quando a gente chega numa determinada altura ali, né, de evolução, a nossa alma consegue se dividir também e vai criando outros fractais. Assim como as super-almas se dividiram, enfim, essa divisão é meio que infinita, né? Porque sempre vai ter almas evoluindo e sempre vai ter almas se dividindo e criando outros fractais dela mesma e se organizando e ressurgindo de novo, né? Aí quando se cria esse novo fractal de alma, ele vem lá no início, né? Lá ainda no reino mineral. E aí conforme vai passando, né? No mineral, né? Para animal, enfim, ele vai evoluindo, né? Cada vez vai mudando as dimensões, terceira, quarta, quinta, enfim. Ele vai evoluindo. Por que eu tô passando essas informações? Só para vocês terem uma ideia mesmo, né? Porque tá tudo conectado, né? Os seres da fraternidade branca, eles também passaram por essas alterações, eles também estão buscando essas evoluções e eles também estão melhorando a cada dia como seres para cada vez mais evoluir e mais para frente criando outros fractais e tudo mais. Como eles precisavam dessa evolução, eles foram fazendo trabalhos, né, de acordo com o tempo, para poder ir crescendo, né, como seres, como pessoas, como almas, enfim.
E o nosso intuito, né, é cada vez mais a gente evoluir para poder se aproximar cada vez mais da nossa fonte, né, o início de tudo, né. Tem já muita informação na internet, até tem os vídeos do Júnior Legrazi, se eu não me engano. Ele fala muito sobre isso, ele explica muito como que surgiu os universos e tudo mais, né. Se vocês quiserem mais informações, pode buscar ele no YouTube, em outras redes sociais, que ele explica bastante sobre isso, estudioso também. E tem muito mais informações aí na internet explicando essas questões. E eu estou explicando tudo isso para poder ficar mais fácil entender o que é os raios e como que eles influenciam pra gente, porque, como eu disse, está tudo conectado, né? Então, desde a época de Lemúria, né, porque as primeiras civilizações desse planeta já não surgiu tudo sabendo direitinho, sabe? Primeiro a gente veio lá de Lemúria e Atlântida. Lá o berço, né, o início, e eram civilizações bem evoluídas, digamos na época. E até tem gente, assim, tem alguns contextos históricos aí que fala que Lemúria é a chamada Mu, né, que é o jardim do Éden explicado na Bíblia e tudo mais. Mas não vai entrar nesses detalhes, mas só mesmo para conhecimento, né, tem informações históricas aí na internet, e não só aí na internet, tá? Né, estudos explicando que foram descobridos que existiram mesmo essas populações no passado e tudo mais. Expliquei tudo isso para poder entrar nos raios, né? Então, como cada um desses seres, eles buscam essa evolução, eles vieram para a Terra, tiveram encarnações aqui na Terra para auxiliar, para conseguir buscar nesses pontos, né, como se fossem essas estrelinhas para conseguir a sua evolução. E assim eles foram melhorando ali e auxiliando na sua época em que estavam encarnados para conseguir, né, ascensionar e serem mestres hoje, né. Assim, raios, são muitos raios, parece que, se não me engano, são 20, mas eu não tenho como confirmar. Mas hoje eu vou falar só dos 7 raios da Fraternidade Branca, tá? A Fraternidade Branca hoje, eles são alto nível, né, de consciência. Eles estão nos guiando aqui nossa Terra. Tem os mestres ascensionados de cada um desses raios, ou os Chohans, né, de cada um desses raios. Toda vez que eu falar a palavra de Chohan, eu estou falando dos mestres, né, de cada um dos raios. E eles trabalham junto com seus divinos complementares. Divino complementar é a chama gêmea, tá, gente? Então, eles fazem esse trabalho em parceria com o divino complementar deles, e também com outros seres que fazem parte ali do grupo, né, de cada um desses raios. Além deles, dos mestres, tem também os arcanjos. Isso faz parte, assim, é regra, né? Vai ter o arcanjo e seu divino complementar em cada um desses raios. E também os Elohins. Os Elohins também é o Elohim e o seu divino complementar também auxiliando em cada um desses raios. E o que é esses Elohins? Eles auxiliam nos reinos da evolução elementar, né? Então, eles participaram da construção dos nossos sistemas, das galáxias, dos planetas. Então, eles são chamados de construtores divinos. São seres muito evoluídos, né? Trabalharam diretamente lá com o Criador, no auxílio, na criação dos nossos mundos e tudo mais. Todos eles têm funções específicas em cada um dos raios. Vou passar por cima cada uma das funções, mas o importante é a gente se conectar, fazer aquilo que eu vou falar aqui no final do vídeo, né, para fazer essa conexão, que a partir do momento que vocês se conectam com eles, vocês passam a ter acessos que estão dentro de vocês mesmos, adormecidos, guardados ali, mas ativando esse eu superior, vocês conseguem ter acesso, né, a essas informações. Vou passar bem resumido, tá, sobre cada um dos raios e algumas curiosidades, tá, sobre cada um desses raios. O primeiro raio é o raio azul. O Chohan desse raio é o Eumoria ou Emória, né, cada um chama de um jeito. E o divino complementar dele é Mestra Miriam. Eumória, ele se fragmentou, tá, e dele foi criado Arcanjo Miguel. E Arcanjo Miguel também é o arcanjo desse raio, junto com o seu divino complementar, que é a Santa Fé. Esse raio, ele tem uma importância, assim, ele é ligado ao chakra da garganta, tá? Cada um dos raios vai ser ligado a um chakra. O dia mais importante, né, mais forte ali para ele é o domingo,
é o raio azul e ele tem muita força na questão da fé, do poder, né? Ele tem muita questão de proteção, tanto que quando vocês estão passando por algum apuro espiritual, alguma coisa acontecendo na vida de vocês, peçam auxílio de Arcanjo Miguel, porque ele está muito forte nesse momento aí da transição. Ele é um dos seres que estão auxiliando muito a gente, né? Ele está trabalhando diretamente com Sananda no auxílio aí do nosso planeta. Então, qualquer coisa, necessidade de proteção, alguma coisa do tipo, peçam auxílio de Arcanjo Miguel. E Arcanjo Miguel é o fractal de Amoria. Curiosidades. Amoria, ele já esteve encarnado no nosso planeta antes de ascensionar. No passado, uma das encarnações dele, ele foi o rei Arthur. Também, na época de Cristo, né, quando Cristo veio reencarnar na Terra, ele foi um dos reis magos, ele foi o Melquior, né, um daqueles 3 reis magos que foram lá no momento do nascimento de Cristo. E como eu disse, né, o domingo é o dia que é mais potencializado, então para qualquer tipo de conversa é melhor esse dia para poder entrar em contato com esse raio. Ah, mais uma coisa sobre a Amoria. Arcanjo Miguel também se fragmentou, tá, gente? E criou o Ashtar. Hoje existe o comando Ashtariano, né, dele. Até tem muitos canais aí que falam um pouco sobre isso. Um dos mais conhecidos é o canal do Henrique, né? Ele fala do comando Ashtariano, que é quem auxilia ele lá. Enfim, como eu tinha dito para vocês, eles vão vai evoluindo e vai se fragmentando em outros seres. O Elohim desse raio é Hércules, aquele Hércules mesmo, grego, tá, gente? E Amazon. Outra curiosidade sobre esse raio, Mestre Lonan, né, que é um dos mestres que atua nesse raio, já foi São Jorge, né? Assim, é o mesmo que São Jorge. E outra curiosidade, Mestra Glória, que também é uma mestra desse raio, ela tem a energia das águas, do mar, enfim. Lá na mitologia romana, ela era Vênus. Na mitologia grega, ela era Afrodite. E aqui para nós, né, no Brasil, nas nossas terras, ela é conhecida como Iemanjá. Curiosidade sobre esse raio, tá, gente? No final não, na descrição, eu vou deixar a meditação para ativação desse raio e dos outros. Então, aí eu tô passando para vocês esses conhecimentos, né? Porque a gente precisa conhecer, né, o que a gente vai fazer, o que a gente está trazendo para nossa vida, para que vocês entendam, né, a questão dos raios e como trazer esses raios para a vida de vocês. Aí a meditação, eu vou deixar na descrição cada uma dessas meditações e de cada dia, tá? É importante que vocês façam pelo menos um dia da semana o dia daquele raio, né? Pelo menos 3 dias, por exemplo, o raio, né, o primeiro raio, domingo, faça pelo menos um domingo, segunda e terça, né? Já é o suficiente. Se quiser fazer durante uma semana, melhor ainda. Eu cheguei a ficar uma semana focada em cada um desses raios. Como eu disse, esse processo já tem muito tempo, né? Eu comecei lá em 2022 e fiquei uma semana em cada um dos raios fazendo a meditação, repetindo, né, o que ele fala no raio. Cada um dos raios, ele usa muito a palavra eu sou, e eu sou é a nossa conexão com o nosso eu superior, né? A nossa conexão com o nosso eu superior, com a nossa centelha divina, com o todo. Então, vamos lá ao segundo raio. O segundo raio é o raio chama amarelo dourado, né? O Chohan desse raio hoje é Confúcio, e seu divino complementar é a Lady Soxi, e também tem hoje ajuda nesse raio do mestre Jijaruku, acho que é esse o nome. É chinês, tá, gente? Por isso que é um pouquinho diferente. No passado, esse mestre, ele encarnou como Baltazar, um dos 3 reis magos que também foi lá visitar Jesus quando ele nasceu. Antes, assim, hoje é dessa forma, né? Essa hierarquia do raio. Mas antigamente, quem tomava conta desse raio era o mestre Kuthumi. Ele, para conhecimento, Kuthumi, ele já foi a encarnação de São Francisco de Assis, ele já foi a encarnação de Ramatiz e também a encarnação de Pitágoras, tá? Antes de ascensionar. E hoje o mestre Kuthumi, ele saiu, ele está trabalhando junto com Jesus,
como instrutor ali na parte da instrução do mundo, nosso governador geral. E aí, durante um tempo, mestre Lanto ficou tomando conta desse raio. E só que hoje quem está tomando conta é o mestre Confúcio. Esse raio ele tem tudo a ver com sabedoria, com educação, tem tudo a ver com professores, tudo que tem a ver com conhecimento tem a ver com esse raio, tá, gente? Ele, para quem tá buscando, tá meio perdido, tá buscando inspiração, tá buscando uma solução para alguma situação, é bom se conectar também com esse raio. Mas como eu tinha dito antes para vocês, vamos nos conectar com todos os raios para que seja ativado todo essa chama interna que a gente tem, que às vezes, né, por causa da 3D, Matrix e tudo mais, a gente está adormecido. Então esse é o momento de todos nós acionarmos essa chama dentro da gente, né? O arcanjo desse raio é arcanjo Jofiel e seu divino complementar Constância. Esse raio ele está direcionado ao chakra coronário e o dia da semana é a segunda-feira. Os Elohims desse raio é o Cassiópia, mestre Cassiópia, e seu divino complementar Minerva. E aí pode ter gente que vai perguntar, nossa, mas arcanjo tem divino complementar? Gente, toda alma tem divino complementar, tá? Toda alma tem sua chama gêmea. Independente se é um anjo, arcanjo, enfim, seja quem for. Às vezes a gente tem essa visão aqui da 3D, né? Que não pode ter um divino complementar, relacionamento amoroso, essas coisas. Só que assim, gente, a gente tá falando de amor incondicional. A gente tá falando de algo que vai muito além de questões carnais. Para começar, arcanjo nem carnal né? Arcanjo é um ser angélico. Então ele já está acima da 13ª dimensão, como eu tinha dito no início para vocês. Até a 12ª dimensão é um ser humanoide etérico. Depois disso passa a ser totalmente angelical, aí passa a ser energia, né? Então arcanjo nem corpo físico tem, para começar, né? Então por que a gente vai tentar trazer ideologias físicas para um ser que nem físico né? E todos nós temos o nosso divino complementar, tá? Seja aqui com a gente, seja em outro plano, em outros locais, em outro planeta, mas todos nós temos, tá bom? O terceiro raio é o raio da chama rosa. Esse raio fala do amor divino, do altruísmo, amor próprio, muito importante, né? Compaixão, tolerância. A mestra desse raio é a mestra Chohan, né? Mestra Rovena. E seu divino complementar é o mestre Vitória. É um raio da terça-feira, ele está ligado ao chakra cardíaco. E uma curiosidade sobre a mestra Rovena, gente. Antes dela ascensionar, se não me engano, foi a última encarnação dela, tá? Ela foi Joana d'Arc, tá? Muito conhecida, passou por tanta coisa. Ela era Joana d'Arc. Então, antes dela ascensionar, se não me engano é isso, a última encarnação dela antes de ascensionar foi Joana d'Arc. O arcanjo desse raio é o arcanjo Samuel e seu divino complementar Caridade. E o Elohim desse raio é o Elohim Orion e seu divino complementar Angélica. Então, tudo que tem relacionado a questões de amor incondicional, amor próprio, pedidos de amor próprio, tudo isso pode ser direcionado para esse raio. E uma curiosidade, deixa eu passar essa curiosidade para vocês, tem as divisões, né, de cada um dos raios, seus Chohans, e também tem uma Hat Chohan, que é o diretor geral de todos os 7 raios da Fraternidade Branca. Ele é o grande senhor, né, dos Chohans. O Mahat Chohan da Fraternidade Branca é o mestre Paulo, o veneziano. Em sua última encarnação, antes de ascensionar, ele foi Paolo Veronese, pintor super conhecido, italiano, né, que existiu. Tem muitas obras, depois se vocês quiserem dar um Google aí, pesquisar, as obras dele são lindas. Então, a última encarnação dele na Terra foi como Paulo. O quarto raio. O quarto raio é o raio da chama branca, cristalina. Ele vem com a função da pureza, da ascensão, da intuição, ressurreição, harmonia, plenitude. Quando a gente está com problemas na falta de equilíbrio, precisa de intuição, é muito bom também ativar esse raio. Provavelmente é essa a função que ele vai ter ali dentro da mesa radiônica, né, nos símbolos.
O mestre Chohan desse raio é Serafis Bey e o seu divino complementar é Isis. Serafis Bey, ele já foi encarnado faraó Ósis e também ele já foi Leônidas, né? Aquele rei espartano lá, enfim. Acho que tem até um filme falando também sobre a história um pouco, né? Esse raio está ligado ao chakra básico e o dia da semana é quarta-feira. O arcanjo desse raio é Gabriel e Esperança é seu divino complementar. Só para curiosidade, gente, Isis é aquela deusa mesmo, tá? A deusa mitológica. O Elohim desse raio é Ástria e seu divino complementar, Pureza. E agora vamos ao raio verde. Esse raio também ele tem grande importância nesse momento, tá? Planetário, nesse momento da transição. Ele está auxiliando muito a gente. O quinto raio, o raio verde. Ele tem muita importância junto com o primeiro raio, né, que é de Arcanjo Miguel, que é o nosso auxílio na proteção espiritual, proteção física e tudo mais. O raio verde, ele tá ligado à nossa cura, auxílio na cura, eu vou entrar em maiores detalhes. E outro raio muito importante é o sétimo raio, que agora eu vou falar dele. Então, o raio verde, ele tá ligado à cura, verdade, prosperidade e a cura pela verdade. Aquela coisa, né? Tem muito conteúdo aqui no canal que eu já andei falando sobre algumas coisas relacionadas a isso. Às vezes a gente fecha a nossa visão para situações, para poder se manter em situações onde já não cabe mais a gente nega essa verdade. Só um exemplo, tá? E para vocês verem como tudo está conectado. A gente nega essa verdade em nós e com isso o nosso corpo começa a mostrar. Isso cristaliza, isso vira algo físico no corpo. Então, até tem um outro vídeo aqui no canal, eu vou deixar ele no final, onde eu falo do sagrado feminino ferido, como que isso foi na minha família, nas nossas vidas, sabe? Situações onde a pessoa via que já não dava para, né, ficar naquilo, foi insistindo e aí acabou adoecendo, né, fisicamente. Então, por isso que se fala, a cura, ela tá totalmente ligada à verdade. Quando você vê a sua verdade, vê aquilo que está errado, e quer mudar, né? Você abre os olhos para essa verdade, você consegue encontrar a cura. Então, por isso que se fala, por isso que estão juntas, né? Cura e verdade. O mestre Chohan desse raio é o mestre Hilarion. Eu não sou, assim, até esqueci de falar isso para vocês. Dizem que, para saber qual que é o raio que tem mais influência na sua vida, é necessário você ver a sua data de nascimento. E a espiritualidade que me auxilia me disse também que o dia da semana em que você nasceu. São os dois raios que têm mais influência na sua vida. Eu não nasci, né, na quinta-feira, mas eu tenho uma conexão muito grande com esse raio. E a minha data de nascimento também não dá o raio da quinta-feira, mas eu tenho uma grande conexão com esse raio. Esse raio, ele faz uma diferença enorme na minha vida. Eu nem sei explicar o tamanho dessa conexão, mas Mestre Hilarion, Mãe Maria, né, que vou continuar falando aqui, né, que tem a ver com esse raio, eles fizeram muita diferença na minha vida, gente. E tem já vídeo aqui no canal também contando sobre isso, se eu não me engano é no vídeo sobre depressão, se eu não me engano, e se eu lembrar eu coloco, vou colocar aqui em cima nos cardzinhos, que eu falo, né, da visita que eu tive de Mãe Maria, né. Acho que nesse vídeo eu nem explico o que é ela, mas tem outro local aqui que eu falo que depois eu caio a ficha que na verdade era mesmo Mãe Maria. Depois foi me comunicado isso, que era Mãe Maria ali, né? Não sei se eu cheguei a falar em algum vídeo, mas em primeira mão vocês estão sabendo. Era mesmo Mãe Maria, sabe? No vídeo, acho que nesse vídeo sobre depressão, na época eu achava que era Mãe Maria, por causa do cheiro, né, das flores, e depois eu achei que não era mais, que era algum outro espírito protetor ali, mas tempos depois, agora há pouco tempo, eu descobri que realmente era a Mãe Maria que estava ali vindo me visitar e auxiliar naquele momento bem complicado da minha vida, que eu tinha perdido, né, a vontade de viver e tudo mais. E como eu disse, vou deixar aqui em cima dos cards. Então esse raio tem Mestre Hilarion e o seu complemento divino é Palas Atena. Gente, é sim a deusa Atena, tá? Palas Atena é a deusa Atena. Eu também tenho uma conexão muito grande com Palas Atena. Eu não sei explicar pra vocês, mas eu tenho uma coisa com eles. Com ela, né?
E assim, esse é o chakra, ele tá ligado ao chakra frontal, e o dia da semana é quinta-feira. Nesse raio, o arcanjo é arcanjo Rafael e o seu divino complementar, Mãe Maria. Aí vai ter muita gente que vai tipo, como assim, né? Vai falar agora, como assim? E ela tem coragem de dizer que a mãe de Jesus era o divino complementar de arcanjo Rafael, muita, sei lá, podem falar alguma coisa assim. Mas é a verdade, gente. E como eu tinha dito antes, todos nós temos o nosso divino complementar, a nossa outra parte da nossa alma. Isso vai muito além de questões físicas, né? Questões sexuais ou algo do tipo. É a nossa outra parte, é o nosso complemento. E Mãe Maria e Arcanjo Rafael faz um trabalho lindo no raio, no quinto raio, sabe? De auxílio espiritual às pessoas. O Elohim desse raio é o Mestre Vista, ou Ciclópia, né? Ele tá muito ligado à música, tá bom? Tá, gente? E o seu divino complementar é Cristal. Esse raio, em solicitações de cura, é ele que é lembrado, tá? É feita essa conexão com esse raio. O mestre Hilarion, ele tá ligado, ele é o protetor da chama da verdade. Sabe aquela frase, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Então, tudo a ver, tá? É dele, a proteção dessa chama da verdade é de mestre Hilarion. Sua última encarnação antes de ascensionar foi o santo Hilarion. Curiosidade sobre Mãe Maria, né? Mãe Maria, quando ela nasceu, desde pequenininha, na verdade, ela sempre via anjos, gente. Assim, desde quando ela se entende por gente, ela vê anjos em volta dela e tudo mais. E quando ela tinha 14 anos, ela conheceu José. Vou falar mais sobre isso, mas José, ele foi a encarnação do mestre Saint Germain, agora eu chego lá em Saint Germain, tá? E a primeira vez que ela bateu os olhos em José, ela enxergou um anjo atrás dele. Aí ela entendeu, é ele, esse é o ser, sabe? De forma intuitiva, essa é a pessoa com quem eu preciso, né, seguir o meu roteiro daqui pra frente. Quando eu falo em roteiro, sabe, é o roteiro nosso da vida. Todos nós viemos para essa terra com roteiros, né, pré-feitos ali, de coisas que a gente tem que seguir para chegar em situações e assim conseguir evoluir. Então, quando ela bateu os olhos em José, ela entendeu, é ele. Ele é esse ser, né, com quem eu vou fazer esse trabalho espiritual. Mesmo que ela não tivesse muita consciência na época, né. Mãe Maria, Rafael, Arcanjo Rafael, Mestra Nada, Sananda estão juntos no auxílio de cura do nosso planeta. E Mãe Maria, ela tem a ver com Comando Santa Esmeralda, lembrei. Então Maria faz parte do Comando Santa Esmeralda, se eu não me engano é ela que toma conta desse Comando Santa Esmeralda no auxílio de cura a todas as pessoas da Terra nesse momento. Outra curiosidade sobre Mãe Maria é que ela é a diretora da cidade universitária que fica nos vales dos suicidas, lá no Umbral, né? Então ela auxilia lá também. O Dr. Bezerra de Menezes, também muito conhecido, acho que mais conhecido dentro da doutrina espírita, também faz um trabalho de cura, de auxílio junto aí nesse raio, tá, gente? O sexto raio é o raio da devoção, da paciência, da coragem, do amor ao próximo, à misericórdia, da devoção abnegada, né? Esse raio, ele é ótimo para resolver conflitos, tá ligado com a sexta-feira. E também, eu esqueci de colocar aqui qual que é o chakra, né, com que ele tá ligado, mas eu vou deixar aqui em cima, tá? Escrito qual chakra que é. Esse raio, quem é a mestra Chohan dele é a mestra Nada. E o divino complementar de mestra Nada é o mestre Sananda, porém hoje ele não está auxiliando ela diretamente nesse raio, né? Ele auxiliava, mas hoje ele não está mais porque ele passou, né? Ele elevou, né? E está tomando conta do processo de transição planetária do nosso planeta, né? Então hoje é ela que está tomando conta desse raio. Uma curiosidade sobre Mestra Nada ela foi a encarnação de Maria Madalena, tá? E deixa eu contar um pouquinho sobre Maria Madalena para vocês, né? Maria Madalena, ela é divino complementar de Sananda, que é
nosso conhecido Jesus. Só que eles, quando estavam encarnados, né, ela não era uma prostituta, tá, gente? Ela era de família rica. Só que essas informações, elas estão nos textos gnósticos. Não vai estar disponível, tanto que nem na Bíblia fala nada sobre isso. Mas ela não teve a vida que é descrita na Bíblia. Vai ter gente que vai reclamar, eu sei, não vai aceitar. Mas a história verdadeira de Maria Madalena, ela era de uma família rica. Ela resolveu deixar a família dela rica para poder seguir, né, um andarilho, porque Cristo estava sempre andando, né, cada momento estava num local diferente. Mas ela foi seguir ele para aprender com ele, enfim, e foi seguir também o coração dela, porque ela sabia que tinha porquê, né, de estar com ele. Maria Madalena, ela acabou sim sendo apedrejada, mas de uma forma, né, figurativa, porque as pessoas recriminavam a atitude dela de deixar a família, né, mulher solteira, para ir atrás de um homem, andarilho e tal. Então ela teve muito julgamento, teve gente que quis sim apedrejar ela, mas por esse motivo, não pelo fato dela ser prostituta, ter 7 demônios, isso é coisa que implantaram na Bíblia, não faz parte da história real. Nos textos gnósticos se explica a verdadeira história de Madalena, tá, gente? Então ela era, né, o complemento divino de Cristo e eles estavam juntos, sim, ali como marido e mulher e tudo mais, tá? Vou fazer um outro vídeo explicando mais sobre Cristo, esses detalhes. Até tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre como que era a visão, né, dele, assim, a questão emocional, né, como que ele sentia todas as situações. Eu fiz um vídeo sobre isso, né, que ele se emocionou e tudo mais. Eu vou deixar aqui em cima também, tá? E tem outro vídeo que é para ser gravado também, explicando mais detalhes históricos sobre isso, tá, gente? E outra curiosidade sobre o nome de Maria Madalena, né, da Mestra Nada, quando ela ascensionou, né, que ela cumpriu as missões dela, que ela voltou lá para cima, perguntaram para ela sobre essa missão e tudo mais, e ela respondeu: nossa, mas eu não fiz nada. Por isso ficou esse nome, tipo, ela foi tão humilde, assim, ela fez muita diferença, sim, mas ela, na humildade dela, ela falou: não, eu não fiz nada, eu não fiz nada. Olha só, gente, como que ela é uma pessoa, é um ser, né, iluminado e humilde. Aí por isso veio esse nome, Mestra Nada. Sobre esse raio também, Arcanjo Uriel é o arcanjo do raio e seu divino complementar é a graça. Mãe Maria também ajuda, tá, a Mestra Nada no templo da chama rubi. Eu não sei se eu falei, né, a chama rubi dourado, tá, gente? No processo de cura, tá? E Mestra Nada também é um dos membros dos conselhos kármicos, conselho kármico, né, que ajuda a humanidade na questão de evolução, libertar padrões, karmas e tudo mais. O Elohim desse raio é o mestre Tranquilita e seu divino complementar Pacific. E outro detalhe, né, do conselho kármico, ele também auxilia, né, as chamas gêmeas que estão encarnadas nesse momento, nesse trabalho espiritual, para poder elas se entenderem, né, conseguirem fazer os trabalhos internos que precisa ser feito para que ocorra, né, essa união, essa aproximação e tudo mais. O próximo raio é o 7º raio da chama violeta. Esse raio também muito importante, assim como o primeiro raio, assim como o 5º raio. Todos os raios são importantes, né? Mas eu tô falando os raios que tem mais influência nesse momento, tá? Pra gente. O 7º raio, ele tá ligado à liberdade, total liberdade, tá, gente? Então é a libertação de doenças, fim de karma, a união da matéria e do espírito, fim de limitações, evolução. O Shanhan desse raio é o Saint Germain, igual eu tinha falado para vocês agora, né? Saint Germain, uma das encarnações dele foi José, né? O marido, né, de Maria, mãe de Jesus e tudo mais. Esse raio, ele está direcionado à era de Aquário, que é essa era que está começando agora. Uma coincidência um pouco particular, gente. Eu sou aquariana, tá? E eu nasci num sábado. E o 7º raio está direcionado ao sábado, tá bom? Só curiosidade, né?
E como toda boa aquariana, liberdade eu acho que é um dos pontos mais importantes na nossa vida, né? Ser livre, né? Porque quando a gente não consegue ser livre, não consegue fazer aquilo, agir da forma que a gente quer, a gente acaba meio que morrendo aos poucos, né? A gente vai deixando de existir. Só curiosidade, tá? Saint Germain é o Chohan desse raio e o seu divino complementar é a Mestra Pórtia. Os arcanjos é o arcanjo Ezequiel. Só uma curiosidade também, Ezequiel é o anjo que apareceu para Abraão quando ele ia sacrificar o filho dele, tá, gente? Lá na Bíblia, né? Que Deus fala, né? Eu quero o sacrifício do teu filho, para testar, né? Até onde que vai a fé dele, assim, a confiança. E ele leva o único filho dele, primogênito, lá para ser sacrificado. Aí bem nessa hora, Ezequiel chega e fala, não é para sacrificar, era só mesmo um teste. Até eu já vi alguns memes quebrar um pouquinho o clima, né? Aquela hora que toca aquela musiquinha engraçada aqui, né? Um meme outro dia, né? Das pegadinhas da Bíblia que tem, né? Essa seria mais ou menos uma pegadinha, tipo, sacrifica teu filho. Não, pegadinha do malandro, mais ou menos assim, né? Tá, acabei já. Parei, tá, gente? Foi mal. O meu ladeirinho nessa hora fica querendo tomar conta por causa disso. Tá, vamos lá, vamos voltar. Arcanjo Ezequiel, né? Que é o arcanjo desse raio, junto com o seu divino complementar, Ametista. A Ametista também teve um papel muito importante. A Ametista, ela foi um dos anjos que apareceu para Jesus quando ele estava sofrendo aquele tormento lá naquele jardim de Getsemane, eu acho que é esse o nome, onde ele estava sofrendo os tormentos mentais, que foi onde ele suou sangue, né? Aquela situação toda que é bem conhecida, que tem na Bíblia. Então, ele estava, a Ametista foi um dos anjos que foi lá auxiliar nesse momento para que ele conseguisse, né, passar por aquele momento complicado. E outra curiosidade assim, muito importante, tem alguns vídeos aqui no canal já falando sobre isso, né, que o Brasil ele tem uma importância muito grande nesse momento da transição planetária, porque até no livro de Chico Xavier se fala sobre isso, né, Brasil, a pátria do Evangelho, né, também o celeiro do mundo. Por curiosidade ou não, cada um desses raios ele tem seus templos em locais específicos. Eu não passei aqui, porque para não ficar mais longo ainda o vídeo, que já tem mais de 30 minutos o vídeo, né, mas, por exemplo, o raio da chama violeta é o único raio que tem um templo sobre o Brasil, sobre a cidade do Rio de Janeiro, tá? No plano astral. Olha, outra curiosidade, né? Por que será? Por que será no Brasil, né? Por que no Rio de Janeiro? E por que este raio? Aí a gente começa a pensar, né? Chico Xavier já falava disso, né? A gente vai ligando pontos aí. Mais pra frente a gente entende, né? Saint Germain, antes de Saint Germain ser o Chohan desse raio, quem era o Chohan era Kuan Yin. Kuan Yin é muito conhecida, mais na cultura chinesa, dentro do budismo, se eu não me engano, né? Ela é lá para eles mais ou menos que nem Maria, Mãe Maria é pra gente, né? Assim, esse símbolo de proteção, de amor, de cuidado. Então, mais uma informação, assim, uma curiosidade muito legal, né? Eu falei um pouquinho para poder se descobrir, né, nosso raio de missão, qual que é o nosso raio, só que eu não entrei em detalhes. Tipo, é assim, você soma a sua data de nascimento, tá? E se caso dê números que nem 8 ou 9, né, porque tem que dar até o número 7. Até o número 7, aí você vê até o número 7 qual raio que é. Mas se deu no número 8 ou 9, você diminui por 7, tá? Por exemplo, se der o número 9, a sua soma aí do seu nascimento. Aí você vai pegar 9 menos 7. E aí você vai ver qual que é o número que vai dar. Aquele número é o seu raio, tá? Ou o dia da semana que você nasceu. Os dois têm influência. Foi isso que a espiritualidade me disse. Outra curiosidade é que Saint Germain é descrito no Apocalipse como o 7º anjo da passagem. Tá lá no Apocalipse 10, versículo 7. Que tem um anjo, né, descrito ali. Dizem que é Saint Germain. E Saint Germain tá ligado ao final dessa era é o início da era de Aquário e o final do período apocalíptico também, né?
Saint-Germain, como tinha dito antes, foi o pai de Jesus. Ele, em outras encarnações, ele também foi o Merlin, que ajudou, né? Era o braço direito do rei Arthur. Arthur Emoria, né? Vocês lembram? Sua última encarnação, antes de ascensionar, ele foi o Conde Saint-Germain. Era muito cheio de curiosidades, né? Essa última encarnação dele, porque Saint-Germain, Conde Saint-Germain, ele falavam muito dele, porque ele nunca envelhecia. As pessoas falavam dele. Ele sempre tinha uma aparência em torno ali de 45 anos. Ele nunca ficava mais velho que isso. Só que ele nasceu lá no final de 1600 e alguma coisa, finalzinho, né, dessa época aí. E tinha gente que em 1900 ainda falava que tinha visto Saint-Germain. Olha só. E aí houve um conto, na época ele não era um vampiro, tá, gente? Mas existia uma conversa, né, que ele tinha a pedra filosofal. E pela pedra filosofal, que é a pedra que consegue transformar alguns materiais em ouro, em coisas valiosas, né, ele conseguiu um elixir para sempre ficar jovem e assim fazer a vida dele durar durante muito, muito, muito mais tempo, né? Em torno de pelo menos 200 anos a mais, né? E esse elixir, essa pedra filosofal, além de transformar metais em metais com valor, né? Ele também servia para poder fazer esse elixir de longa vida. A mestra Potiel, eu acho que é Potiel o nome mais conhecido, ela também auxilia, tá, no equilíbrio do nosso masculino e feminino, porque temos ambos, a gente precisa ficar com ambos em equilíbrio. Na verdade, ela auxilia no equilíbrio de tudo, sabe? Ela tem muito a ver com essa questão da balança em equilíbrio. E aí, só por curiosidade, eu vou falar de outros seres que também tem a ver com esse raio, que foram muito importantes, mas não se fala tanto deles, né? Para curiosidade para vocês. O mestre Afra, ele é conhecido lá da África. Inclusive, ele foi o primeiro mestre negro a ascensionar. Ele, lá na África, nessa época, né, as terras estavam tendo muito ódio, muita briga, mais ou menos que nem tá hoje, essa bagunça, né? E ele não queria ver mais o povo dele se matando, aquela coisa toda, aquela violência. E ele queria mostrar que as pessoas podiam ser diferentes com a fraternidade, com sentimentos positivos e tudo mais. Ele tentou trazer isso para o povo dele, só que o povo dele já estava muito, né, impregnado dessa raiva, dessa ambição, e ele acabou sendo crucificado. Até as pessoas igualam, né, a história dele foi muito parecida com a história de Jesus, porém, né, não se é lembrado, né, desse mestre Afra. E depois que ele passou por esse sacrifício, né, aí ele ascensiona, né, no campo espiritual, e passa a ser o mestre Afra, e ele auxilia também no 7º raio. Kuan Yin, como já tinha dito, ela é mais conhecida lá no budismo, ela ouve os lamentos do mundo, auxilia todo mundo também, e ela também faz parte do conselho kármico junto com a mestra Nada. Arcanjo Metatron é um arcanjo supremo, muito poderoso, ele é um dos arcanjos que estão mais próximos da energia divina, né? E dizem que a sua origem vem de Enoque, não vamos entrar muito em detalhes sobre isso. E o mestre Melquisedeque, ele auxilia também, tá? Nessa transição, junto com o arcanjo Miguel, a transição do nosso planeta, né? E junto ao arcanjo Metatron, todos juntos no auxílio da reprogramação de todas as pessoas, alterações, tudo mais que está ocorrendo em nós nesse momento. O Elohim desse raio é o Elohim Arcturus e o complemento divino é a Diana. Então, assim, não tem como a gente dizer, qual que é o raio principal, não sei o quê. Não, todos os raios são importantes, mas nesse momento esse raio está fazendo muita diferença, muita importância, porque ele é o raio que está mais ligado com a nova era de Aquário que está começando. Ele é o raio da liberdade, né? E a gente necessita soltar as amarras, desapegar, que tem tudo a ver com o momento, né, desapego. Inclusive é um dos ceifadores. Tá vendo, gente, como tudo tá conectado? Eu posso até trazer mais conexões para vocês, só tô falando algumas. Então, tudo a ver, né? Tudo a ver com o momento que a gente está passando.
E ele vai, da agora para frente, vai cada vez mais ser mais importante, né? Nesse momento, as pessoas estão sendo ativadas, suas chamas estão sendo acesas. Tem muita gente com curiosidade, querendo saber desse universo, porque a alma está pedindo, né? E esse é o momento. Trazer os raios para vocês e esse contexto histórico, né, espiritual e tudo mais, além da questão de conexão nossa com o nosso eu superior, né, e com a nossa chama interna, nossa chama trina, mais ainda do que isso, eu quero mostrar para vocês que não existe divisões. Olha só, os 7 raios, a fraternidade branca é formada de seres de vários locais diferentes. E muitas vezes é o mesmo ser que em reencarnações diferentes, foi pessoas diferentes, mas ali, vocês entendem que tá tudo, que não tem divisão? Por exemplo, José, né, Maria, Jesus, né, arcanjos, né, o mestre Afro, ele é muito conhecido dentro da África, né, lá das religiões africanas, os seres, as divindades, Ísis, Atenas, tá vendo como tudo tá conectado, né, Mãe Iemanjá, enfim, não existe essa divisão, é isso que eu quero mostrar para vocês, todos nós estamos conectados e não existe divisões por religião, essa divisão quem cria é o homem, né. Então, mais ainda do que mostrar para vocês a necessidade de conexão com o nosso eu superior, é de mostrar para vocês que o nosso planeta não pede, não quer mais essa divisão, que a gente precisa, nós todos precisamos seguir juntos. Não estou falando para vocês deixarem a religião de vocês de jeito nenhum. Segue aquilo que o teu coração quer, mas não ataque o coleguinha porque ele é de uma religião diferente, né? Não ataque, sei lá, alguém porque alguém falou alguma coisa que difere de alguma coisa que você viu na Bíblia, sabe? Quais são as informações que estão na Bíblia, né? Tem muita informação lá que não está totalmente certa, foi modificada, gente. É que nem o telefone sem fio, foi passando o tempo. Quando você começa a brincadeira do telefone sem fio, é uma frase, até chegar no final já está outra frase totalmente distorcida. Então, coisas foram modificando aí, foram alteradas conforme interesses dos maiorais da época, né? Os romanos, né? Quem foi os reis, tudo isso alterou muita informação aí durante esse tempo. Então, a gente precisa, né, parar com essas briguinhas, rilias entre religiões, entre credos, culturas e tudo mais, e vamos nos unir para auxiliar o nosso planeta nesse momento da transição, porque para a nova Terra vai existir a união, não vai existir a guerra, não vai existir separação, não vamos ser mais ligados ao chakra do plexo solar. Quer dizer, não é que o chakra vai deixar de existir, mas o nosso chakra do plexo solar também está sendo alterado, então nós vamos passar a ver as pessoas de outra forma e não tem mais por que essa necessidade de briga, sabe, de tanto problema, né, de tanta guerra, né, e como é triste, né, a gente vê as pessoas guerrearem em nome de Deus, né, matar em nome de Deus, destruir em nome de Deus e falar que tá certo, que tem que matar mesmo o coleguinha porque ele tá na religião errada. Quem sabe qual que é a religião certa ou errada? Se todos, tem seres de todas as vertentes em todas as religiões, né, gente? Então, é isso que eu quis trazer para vocês hoje. Sobre os raios, como fazer a conexão, eu vou deixar todas as meditações aqui na descrição. Como tinha dito para vocês, pelo menos 3 dias com cada uma delas, repetindo o que é falado, né? Que ele fala, eu sou, e vai falando tudo. Aí você repete essa parte, que toda vez que você fala eu sou, você se conecta com o seu eu superior e traz aquilo para a tua vida. Então, é isso. Se caso vocês tenham, se vocês gostaram, né, desse conteúdo, do vídeo, curte, compartilha, segue a gente no canal, vamos aumentar essa família. Vem fazer parte também do nosso grupo, né, o Filhos da Lua. E é isso, tá? Podem comentar também o que vocês acham, tá? Só não vamos agredir ninguém, nem a mim, nem ninguém, tá bom? E todos